Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou conversar com quem quer começar a programar e tá um pouco perdido. Bom, primeira coisa, se inscreve no canal se você é novo aqui, me segue no Instagram, @maribeneiva, segue o Instagram do blog, que é conscienciablog_divulga, eu fiz recentemente pra divulgar ciência e tecnologia, então segue lá. E vamos começar ao assunto, né? Bom, eu comecei a programar, na verdade não é programação, eu comecei a fazer templates de blogs quando eu era mais nova, então eu trabalhava. Eu fazia templates em HTML, daí eu aprendi a mexer no CSS, mas programação de fato eu só comecei a fazer quando eu estava na universidade. Pra quem não sabe, eu fiz ciência da computação na Federal do Mato Grosso do Sul, então foi lá que eu aprendi a programação. Então eu tenho algumas dicas pra vocês de como começar a programar, e a primeira dica é: por que você quer começar a programar? Essa é a primeira coisa que você tem a pensar, porque programação nada mais é do que resolver problemas. Então, se você tem um problema que é voltado para quero desenvolver aplicativos, ou se você tem um problema que é quero desenvolver um software desktop para o computador, você vai procurar coisas diferentes na internet, no caso, se você for procurar na internet, ou mesmo cursos diferentes que são voltados para o seu problema. Por exemplo, se você quer desenvolver uma ferramenta web, então você vai procurar linguagens que sejam voltadas para o seu problema. Por exemplo, PHP, Java, JavaScript. Se você quer desenvolver mobile, então você vai procurar, pode ser frameworks que te ajudem a isso, por exemplo, o Ionic. Você vai procurar sobre Java também, pode ser Reactive Native. Ali você vai dar uma pesquisadinha e se achar mais viável para você aprender. Se você quer desenvolver ferramentas desktop, então você pode procurar C, que é uma ferramenta bem rápida, você pode procurar Python, você pode procurar C#, você pode procurar Java. Dependendo do seu objetivo, você vai ter uma linguagem de programação que é voltada para resolver esse problema. E aí, o que eu indicaria se você tem condição financeira para você fazer um curso, é melhor. Por quê? Porque o professor ele vai te dar o caminho para aprender essa linguagem de programação. Então ele vai te mostrar desde o princípio o que você precisa saber, qual é o caminho das pedras para você virar um programador nessa linguagem. Então, se você não tem, aí você pode procurar. Tem vários tutoriais na internet sobre essa linguagem, os primeiros passos. O YouTube hoje em dia é uma ferramenta poderosa para aprender programação. Stack Overflow também é um site muito interessante. Procurem tutoriais. A falta de dinheiro não é empecilho para você aprender a programação. Se você não tem um objetivo, o que eu indicaria? Bom, primeiro você pode procurar alguma coisa que você tem interesse. Por exemplo, eu não tenho um objetivo de fazer sites, mas eu gosto de site, eu acho que seria legal, interessante. Então aí você pode também tentar colocar no seu aprendizado alguma coisa que você tem interesse. Essa é a primeira dica, né? A segunda dica comece. Isso na verdade é uma dica independente se você está com um objetivo ou não. Comece pelo básico. Procure tutoriais, os primeiros tutoriais que a gente aprende na universidade ou em qualquer curso, assim, é o Hello World. Procure o Hello World em C ou em Java ou em Python, que são linguagens que vão te dar o básico para você depois entender a lógica de programação e começar a evoluir para outras coisas. Então, o básico seria aprender a criar um programinha simples que imprime um Hello World, no caso, ou que você leia um input do usuário, mostre alguma imagem, por exemplo, se você tem interesse em mexer com alguma coisa desse tipo. Aprenda a fazer coisas do tipo for, while. Se você não tá entendendo nada que eu estou falando, digita aí tutorial, laço, digita aí tutorial, condicional e o nome da linguagem. Porque se a gente vai aprender a programar, então a gente vai ter que fazer isso em alguma linguagem. Procure linguagens, por exemplo, C, ele vai te ensinar muito bem a lógica de programação, porque é uma linguagem que quase
não tem muitas bibliotecas, você faz tudo no braço mesmo. É diferente de um Python, do MATLAB, que já tem muita coisa implementada. Então, se você quer ser raiz na programação, vai primeiro para o C, se você não tem um objetivo. Eu também indico muito aprender Python, eu indico muito aprender Java, mas o C é a raiz, assim, é o que a gente aprende primeiro. Para aprender a lógica de programação, eu acho que é muito importante. E daí, quais são as outras linguagens que eu indicaria? Se você gosta disso, você quer um dia fazer uma aplicação web, você não sabe o que você quer fazer, mas você quer fazer uma aplicação web, vai para JavaScript, que você também vai aprender a lógica de programação, e aí pode ser aplicado na web depois, ou PHP. Python, hoje em dia, para quem quer aprender inteligência artificial, tem muita coisa de inteligência artificial. Eu uso muito MATLAB e Python na minha pesquisa. Eu indico Python 100%, assim, se você quer aprender. É uma das 10 linguagens mais utilizadas, é tendência em 2019, eu vi uma lista esse ano. Então, Python é uma linguagem muito interessante para quem quer trabalhar com visão computacional, para quem quer trabalhar com inteligência artificial. Aprender Python é muito bom para isso. Se você quer, por exemplo, fazer um aplicativo, eu indicaria o Ionic, porque eu não sou muito boa de web nem mobile, e o Ionic eu achei uma ferramenta muito interessante para você conseguir fazer aplicativos tanto para Android quanto para iOS, quanto para web. Ele consegue desenvolver essas três frentes, né? Se você tem uma empresa, por exemplo, seria muito interessante. E aí, a partir disso, você vai para a internet, se você não vai fazer um curso, e procure tutoriais. A internet é cheia de tutoriais. Como imprimir uma mensagem na tela usando Python. Procura, eu vou dar alguns tutoriais aqui pra frente, então já comenta aqui no canal que vocês querem ver. E aí, a partir disso, né, quando você escolhe uma linguagem, você tem que instalar todo o ambiente de programação, porque você vai ter, por exemplo, Java, ela tem algumas ideias que vão ajudar você a programar. Python, você tem que ter um tab certinho embaixo de cada coisa, então a ideia você dá um enter, ele já vai para o lugar certo, isso facilita muito. Instale uma IDE, principalmente se você está começando a programar, porque isso vai minimizar muitos erros de programação. Procure daí para cada linguagem qual é o framework de programação que vai te facilitar a programar, NetBeans, Eclipse, as ideias do Python, Spider eu uso muito, ou se você vai programar no Jupyter. Essas coisas que eu tô falando podem parecer, o que está falando, mas se você tiver um problema, pode comentar aqui que daí eu te ajudo a achar essas ideias, te ajudar a direcionar qual é a programação que você pode escolher, qual é a linguagem que você pode escolher. E se você tem um objetivo grande, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo para isso. Quebre o seu aplicativo em pedaços. Então, começa a mostrar uma tela, começa a aprender a colocar um campo para o usuário inserir, digitar um texto. Começa do básico, não vai querer fazer um aplicativo em uma semana para quem nunca começou a programar, porque isso é inviável. Então, se você quer fazer um aplicativo, por exemplo, comece do básico. Mostra um botão, procura como mostrar um botão, procura como criar uma tela, procura primeiro exemplos para você ver como é que é, né, um aplicativo. Existem vários exemplos na internet. Vai tentando ver tutoriais, seguir tutoriais, fazer junto. A prática é extremamente importante, não só leia, mas instale tudo no seu computador e pratique. Não pare de praticar, não pare de estudar. Computação, programação, tem sempre novidade, tem sempre API nova. Eu sei que C é muito bom para você começar a aprender, mas quando você já começou a aprender, procure ferramentas que vão facilitar o trabalho. Existem muitos códigos prontos na internet, prontos. Você não precisa reinventar a roda, você evolua para o que você precisa, que seja dedicado para o seu projeto. Então, se você já tem uma pessoa que fez cadastro de usuário, use. Incremente de acordo com o seu projeto. Lógico que você precisa saber a lógica de programação, porque existem problemas que você não vai encontrar na internet e você provavelmente vai precisar modificar esse código para o seu trabalho.
Mas se tem alguém que tem uma base ali, é parecido com o que eu preciso, dá uma olhada. Muito interessante que as pessoas coloquem os códigos na internet, porque isso vai facilitar o desenvolvimento, né, do seu trabalho. Vai gerar uma rapidez no seu progresso. Bom, então eu acho que é isso. Se você tem um objetivo, procure qual é a linguagem que mais se encaixa no seu objetivo. Se você não tem um objetivo, procure C, Python, Java, que são linguagens que vão te ensinar a lógica de programação muito bem. No próximo vídeo de programação eu vou ensinar algumas coisinhas básicas. A gente tem uma comparação muito boa, assim, de algoritmo é uma receita de bolo, então você tem passos a passos. Comece do passo a passo, comece do básico, e aí você consegue evoluir com o seu próprio aprendizado, assim, construindo a base para criar uma coisa incrível no final. E eu tenho certeza que programação vai ajudar muita gente a automatizar e gerar rapidez nos seus trabalhos e gerar dinheiro também, porque hoje em dia a gente sabe que a internet é onde as pessoas estão na internet, então se você tem um site, isso vai melhorar muito a sua empresa. Você tem um projeto, um processo que você acha que seria interessante ser automatizado, faça isso ou procure alguém que te ajude nesse processo. Beijo, até a próxima, comentem aí, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijo!